Um manuscrito antigo, trancado por séculos no coração do Vaticano. Uma advertência em latim: proibido abrir sem ordem papal. O que ele dizia poderia mudar tudo. Durante séculos, o Vaticano tem sido guardião de segredos inestimáveis, desde textos perdidos até revelações nunca compartilhadas com o mundo. Mas nada poderia preparar a Igreja para o que seria encontrado por acaso, escondido nas sombras de uma biblioteca proibida. Um manuscrito misterioso, atribuído a ninguém menos que o apóstolo Pedro, contendo palavras de Jesus que jamais foram registradas nos evangelhos que conhecemos. Seria esse o evangelho esquecido ou deliberadamente ocultado? Por séculos, os mistérios da Igreja Católica têm fascinado historiadores, fiéis e céticos. Entre suas bibliotecas milenares e arquivos secretos, o Vaticano guarda tesouros literários que poucos tiveram o privilégio de contemplar. Mas o que aconteceria se um texto antigo, potencialmente revolucionário para a fé cristã, fosse descoberto nas profundezas da Biblioteca Apostólica Vaticana? Esta é a história de uma descoberta extraordinária que abalou os alicerces da tradição católica e reacendeu debates sobre os primórdios do cristianismo. No inverno de 2023, a doutora Elena Rossi, respeitada paleógrafa italiana especializada em manuscritos medievais, foi convidada pelo Vaticano para catalogar documentos recentemente reorganizados em uma seção pouco acessada da Biblioteca Apostólica. Durante seu meticuloso trabalho, um códice danificado e aparentemente insignificante chamou sua atenção. O manuscrito estava escondido dentro de uma caixa de madeira selada, datada do século VIII, com inscrições em latim que advertiam: sob pena de excomunhão, não abrir sem autorização papal. A curiosidade acadêmica da doutora Rossi prevaleceu sobre qualquer hesitação. Com permissão limitada de seus supervisores, ela começou a examinar o códice. O que encontrou a deixou perplexa. O manuscrito, escrito em grego koiné, com certas peculiaridades linguísticas, parecia datar do final do primeiro século ou início do segundo, um período crucial para a formação do cristianismo. Mais surpreendente ainda, o texto trazia uma assinatura até então desconhecida na literatura cristã primitiva. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, por ordem divina registro estas palavras do Mestre, que não foram reveladas a todos. A descoberta foi mantida em sigilo, enquanto especialistas conduziam testes para verificar a autenticidade do documento. Datações por carbono 14, análises de tinta e pergaminho, estudos linguísticos e comparações caligráficas foram realizados discretamente. Todos apontavam para uma conclusão extraordinária. O texto poderia ser autêntico ou, no mínimo, uma cópia muito antiga de um original perdido. O conteúdo do manuscrito era ainda mais intrigante. Em suas páginas amareladas pelo tempo, encontravam-se ensinamentos atribuídos a Jesus que não constavam nos evangelhos canônicos, parábolas desconhecidas, interpretações alternativas de milagres já registrados e, mais controversamente, passagens que sugeriam uma compreensão diferente da divindade de Cristo e do papel de Pedro na igreja primitiva. Uma passagem particularmente polêmica dizia: "E o Senhor disse a mim, Pedro, não construas sobre a pedra visível que os homens podem ver e tocar, mas sobre o conhecimento verdadeiro que transcende a carne. A igreja não é feita de pedras, mas do entendimento do coração. Aquele que compreende minhas palavras e não apenas as repete, esse é meu verdadeiro seguidor." Quando a notícia da descoberta inevitavelmente vazou, em abril de 2024, o mundo religioso entrou em polvorosa. Especialistas em cristianismo primitivo de todas as partes do mundo solicitaram acesso ao documento. Jornalistas cercaram o Vaticano em busca de confirmações. Teorias da conspiração floresceram na internet. O que se seguiu foi uma tempestade teológica e acadêmica sem precedentes nos tempos modernos. O Vaticano, inicialmente, manteve-se em silêncio. Depois,
emitiu um comunicado cauteloso reconhecendo a existência do manuscrito, mas advertindo contra conclusões precipitadas sobre sua autenticidade ou significado. A Igreja examina com rigor científico e prudência pastoral todos os achados que possam iluminar nossa compreensão das origens cristãs, dizia o comunicado oficial. Nos bastidores, formou-se uma comissão especial de cardeais, teólogos e cientistas para analisar o documento. As deliberações foram intensas e, por vezes, acaloradas. Conservadores temiam que o reconhecimento do texto pudesse abalar dogmas estabelecidos. Progressistas viam uma oportunidade de reinterpretar tradições à luz de novos conhecimentos históricos. O mundo acadêmico também se dividiu. A professora Sarah Hammond, da Universidade de Oxford, defendeu a autenticidade do documento, afirmando: as características linguísticas e as referências culturais presentes no texto são consistentes com o que sabemos sobre o cristianismo judaico do primeiro século. Este pode ser o elo perdido para compreendermos melhor a transição do movimento de Jesus para a religião institucionalizada. Por outro lado, o Dr. Heinrich Müller, renomado estudioso alemão de textos apócrifos, expressou ceticismo. A história está repleta de falsificações habilidosas. Lembrem-se do Evangelho Secreto de Marcos ou dos manuscritos de Marsaba. Precisamos de mais evidências antes de aceitar este texto como autêntico. Enquanto o debate acadêmico se intensificava, manifestações populares ocorriam em frente à Basílica de São Pedro. Grupos de fiéis tradicionais rezavam pela proteção da verdadeira fé, enquanto outros, mais abertos às novas descobertas, celebravam o que chamavam de revelação para uma nova era da Igreja. Em meio à controvérsia, o Papa decidiu pronunciar-se. Em uma audiência geral histórica, ele abordou diretamente a questão. A Igreja não teme a verdade, seja ela encontrada nas profundezas de nossa tradição ou nas novas descobertas que a providência coloca em nosso caminho. Nosso compromisso é com Cristo e seu Evangelho vivo, que transcende as limitações de qualquer texto escrito, por mais antigo ou venerável que seja. O pontífice anunciou então uma medida sem precedentes. O texto seria digitalizado na íntegra e disponibilizado online para estudiosos de todo o mundo, acompanhado de traduções preliminares em várias línguas. Que a luz da razão e da fé nos guie neste caminho de discernimento, concluiu. Nos meses seguintes, o Evangelho de Pedro, como passou a ser conhecido, tornou-se objeto de intenso estudo multidisciplinar. Conferências internacionais foram organizadas. Livros foram publicados em ritmo acelerado. Documentários exploraram as possíveis implicações da descoberta. Uma das passagens mais comentadas do texto dizia: o reino não vem com observação externa, nem está aqui ou ali em templos construídos por mãos humanas. O verdadeiro templo é o coração que reconhece o divino em si mesmo e nos outros. Este é o grande mistério que poucos compreendem. O reino já está entre vós, mas vossos olhos estão velados pelo apego ao mundo. Para muitos teólogos, esta e outras passagens semelhantes sugeriam uma espiritualidade mais interiorizada e pessoal do que a comumente associada ao catolicismo institucional. Alguns viram nisso confirmações de tendências já presentes na mística católica. Outros, potenciais contradições com doutrinas estabelecidas. Em setembro de 2024, um desenvolvimento inesperado adicionou uma nova camada de complexidade à história. Durante a restauração de uma antiga igreja nas catacumbas romanas, arqueólogos encontraram inscrições em uma parede que pareciam citar diretamente passagens do recém-descoberto Evangelho. Se confirmada a datação do século II para estas inscrições, isso forneceria evidência independente da existência antiga do texto. O cardeal Giovanni Bianchi, presidente da Comissão Especial do Vaticano, comentou: estamos diante de um
quebra-cabeça histórico e teológico fascinante. As peças estão se encaixando de maneiras que não poderíamos ter previsto, revelando um panorama mais complexo do cristianismo primitivo do que muitos imaginavam. Enquanto isso, em universidades, ao redor do mundo, especialistas em história do cristianismo revisavam suas teorias sobre a formação do cânone bíblico e a evolução das doutrinas cristãs. A doutora Elizabeth Chen, da Universidade de Hong Kong, propôs uma teoria intrigante. Este texto pode representar uma tradição petrina autêntica que foi marginalizada quando a vertente paulina do cristianismo se tornou dominante no século II. Não é necessariamente uma contradição aos evangelhos canônicos, mas uma perspectiva complementar que foi perdida no processo de institucionalização. Em um monastério na Grécia, monges ortodoxos encontraram paralelos surpreendentes entre alguns ensinamentos do manuscrito e tradições místicas preservadas em sua liturgia. Para nós, isto não é uma revolução, mas uma confirmação da continuidade da experiência espiritual cristã através dos séculos, afirmou o arquimandrita Teófilos. Grupos protestantes reagiram de forma diversa. Denominações mais liberais viram na descoberta uma oportunidade de diálogo ecumênico renovado. Igrejas fundamentalistas, por outro lado, denunciaram o manuscrito como uma falsificação ou até mesmo uma estratégia para minar a autoridade das escrituras estabelecidas. Em outubro de 2024, um simpósio internacional reuniu no Vaticano os mais destacados especialistas em cristianismo primitivo, arqueologia bíblica e análise de manuscritos antigos. Durante uma semana de debates intensos, novas evidências foram apresentadas e teorias confrontadas. A conclusão consensual, embora cautelosa, foi que o manuscrito provavelmente datava do século II e representava uma tradição petrina autêntica, embora possivelmente editada ou amplificada em períodos posteriores. O cardeal Bianchi anunciou então a criação de um instituto permanente dedicado ao estudo do manuscrito e suas implicações para a compreensão do cristianismo primitivo. Este não é o fim da jornada, mas apenas o começo. Muitas gerações de estudiosos ainda se debruçarão sobre este texto extraordinário, buscando compreender sua origem, contexto e significado. Para os fiéis comuns, as implicações práticas desta descoberta ainda estavam sendo processadas. Nas paróquias de todo o mundo, padres enfrentavam perguntas difíceis. Este texto mudaria algo em nossa fé? As doutrinas estabelecidas seriam revistas? A autoridade papal seria questionada? O Vaticano emitiu, então, orientações pastorais, enfatizando que a revelação divina não depende exclusivamente de descobertas arqueológicas, por mais valiosas que sejam. A fé católica se baseia na tradição viva da Igreja, guiada pelo Espírito Santo através dos séculos, em constante diálogo com as descobertas históricas, mas não subordinada a elas. Em uma entrevista histórica à revista Time, o Papa elaborou: o cristianismo sempre foi um diálogo entre o divino e o humano, entre o eterno e o histórico. Esta descoberta nos convida a aprofundar esse diálogo, não a abandonar certezas fundamentais. A pedra angular de nossa fé continua sendo Cristo ressuscitado e seu amor redentor, não um manuscrito por mais fascinante que seja. Enquanto o mundo religioso e acadêmico continuava a debater, a doutora Helena Rossi, que iniciou toda esta odisseia, mantinha uma postura de humilde curiosidade. Como cientista, estou comprometida com a busca da verdade histórica. Como pessoa de fé, reconheço que os mistérios mais profundos transcendem o que podemos provar em laboratório ou deduzir de manuscritos antigos. Este documento nos convida a um diálogo mais profundo entre fé e razão. À medida que o ano de 2024 chegava ao fim, o Evangelho Secreto do Papa, como a mídia insistia em chamá-lo, apesar dos protestos do Vaticano,
havia se tornado um fenômeno cultural global. Universidades ofereciam cursos especiais sobre o tema. Documentários eram produzidos por grandes redes. Livros de divulgação e romances inspirados na descoberta dominavam as listas de mais vendidos. Para a Igreja Católica, o desafio era equilibrar abertura intelectual com prudência pastoral. O Papa convocou um sínodo especial para 2025, dedicado a refletir sobre a tradição viva, diálogo entre fé, história e cultura à luz das novas descobertas. Enquanto isso, no subsolo da Biblioteca Apostólica Vaticana, outros códices antigos aguardavam silenciosamente, guardando talvez segredos ainda mais profundos sobre os primórdios do cristianismo e a mensagem original de Jesus. A história do manuscrito de Pedro lembrava ao mundo que o passado nunca está completamente selado e que a busca pela verdade histórica e espiritual é uma jornada sem fim. O caso do Evangelho Secreto do Papa demonstrava, acima de tudo, que a interseção entre fé e história continua sendo um território fascinante e complexo, onde certezas absolutas são raras e onde o diálogo entre tradição e descoberta permanece essencial para uma compreensão mais profunda da experiência religiosa humana. Para estudiosos, fiéis e céticos, a descoberta oferecia uma oportunidade rara. Contemplar o cristianismo primitivo através de uma nova janela, vislumbrar as complexidades e diversidades do movimento iniciado por Jesus antes que séculos de teologia sistemática e estruturas institucionais moldassem o que conhecemos hoje como cristianismo ortodoxo. Medida que novos métodos científicos continuam a ser aplicados ao estudo do manuscrito e que teólogos de diversas tradições refletem sobre suas implicações, uma coisa parece certa. Nossa compreensão das origens cristãs continua a evoluir, revelando um passado mais rico, mais diverso e mais fascinante do que muitos haviam imaginado. E assim, o diálogo entre fé e história, entre tradição e descoberta, entre o que foi preservado e o que foi perdido, continua a enriquecer nossa compreensão da jornada espiritual humana. Uma jornada que, como o próprio manuscrito sugere, talvez seja mais sobre questões perenes do que sobre respostas definitivas. E você, acredita que esse manuscrito pode mudar a forma como entendemos a fé cristã? Estaria a verdade escondida há séculos sob as pedras do Vaticano? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com quem ama história e mistério. E não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia Desvendada, porque aqui, os segredos da fé são revelados.